Então, meu nome é Edmilson, pessoal, Supelete, tá? Eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Trabalho há 25 anos com a empresa. Fui funcionário do Sebrae durante 10 anos e sempre ligado ao setor moveleiro. E em 2009 eu recebi o convite para assumir a diretoria executiva do Sindicato das Indústrias de Móveis lá do Espírito Santo, que eu estou já há 15 anos. E paralelo a isso, eu sempre tive a minha carreira de consultor, de instrutor, de palestrante. E me dediquei os últimos 4 anos, depois de centenas de empresas visitadas, das que eu trabalhei, falei, por que tem empresa que cresce mesmo em crise e outras não? Eu fui numa cidade que um supermercado está completando 60 anos. Então não tem por que você falar que existe governo bom, governo 60 anos, já passou por muito governo, né? Inclusive uma ditadura. Então eu comecei a observar, por que tem empresa que é tão diferente? Você vai observar que está ligado a isso aqui, ó, ao comando. A quem é o dono, a visão de dono que a empresa tem. E é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui hoje. Eu começo fazendo uma perguntinha para vocês. Por que as empresas morrem? Quem se arrisca? Por que a empresa morre? Gestão, por má gestão. Má gestão. Por que a empresa morre, Eris? Não sei, crise econômica, má gestão, vamos pensar mais coisas aqui. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, mais o quê? Quem mais? Por que a empresa morre? Ela morre quando os funcionários deixam de contribuir com a empresa também, né? Com a dedicação e a gestão do... Perfeito. Tudo que vocês falaram aqui são causas porque as empresas morrem. Né? Tem várias formas de você matar uma empresa. Mas tem uma coisa bem legal também, ó. Empresas não morrem só por fazer coisa errada. Morrem também por fazer as coisas certas por tempos demais, até se tornarem irrelevantes ou pararem de crescer. Não, eu estou bem, a coisa está legal, está indo, e aí você fala assim, parei de crescer. Mas eu estou bem, né? Geralmente você pergunta para o empresário, você está bem? Tá, não estou devendo. Geralmente essa é a resposta, não estou devendo, está tudo bem, estou pagando as contas em dia. Mas tem muita empresa que eu faço consultoria que eu chego lá e não está devendo, porque toda a venda do cartão de crédito dela, a antecipação já é automática. 13% quando é em 10 vezes. E ele fala que está bem. Então ele fala que ele está bem, não estou devendo, está tudo bem. E muitas vezes ele vai no piloto automático, pagando, comprando. E o computador de bordo dele está desligado, que é contas a pagar, contas a receber, estoque, endividamento. Analisar a empresa, pessoal, só pela DRE é caixão e vela preta. Empresa boa é empresa que tem caixa. Tá? Tudo é importante. Mas o padrão bronze é a DRE. O padrão prata, o balanço patrimonial, que é onde você vai ver estoque, contas a pagar, contas a receber, endividamento. E o padrão ouro, caixa. Quem tem caixa tem poder. Tá? Então, empresas que fazem a mesma coisa por muito tempo, mesmo que seja certo, ela começa a entrar naquela zona de conforto. E aí vem uma coisa que assusta. Empresa que não está crescendo está morrendo. Concordam? Isso é frase que hoje, onde eu faço, no treinamento, as pessoas colam na parede. Empresa que não está crescendo está morrendo. Para o funcionário todo dia entrar e ver isso aí. Empresa que não está crescendo está morrendo. Né? E aí, por que algumas empresas então crescem mais do que a outra, mesmo em tempo de crise? Por que algumas empresas crescem mais do que outras, mesmo em crise? Às vezes é do mesmo ramo, trabalha no mesmo mercado. Deixa eu falar aqui porque ele pede para falar no microfone. Tem que se reinventar, fazer uma análise de mercado, produto, pegar um novo nicho de mercado, algo dentro dessa... Perfeito. Uma tem planejamento e a outra não. Uma tem planejamento e a outra não. Outro planejamento e outra não. Mas o quê? Por que uma empresa cresce mais do que a outra? Ai, não sei te falar. O que eles falaram ali já vai estar enquadrado. Né? Planejamento, uma coragem. Tem gente que não tem... Inclusive, eu tenho uma pessoa que ela formou, está numa empresa no CLT, quer montar um negócio, mas está faltando a coragem, porque está presa no salário ali. Porque empreender não é para qualquer um. Porque a gente tem que fazer o nosso dinheiro. No final do mês, o salário não está ali. Você tem que matar um leão por dia, não é isso? Comissão, meninas, vendedor. Perfeito. Tudo que vocês falaram está certo. Está ligado à gestão. Está antenada também ao mercado, né? As tendências de mercado. Isso.
tudo que vocês falaram, tá ligado que a gestão. E o que você falou é importante, não é o tema aqui, mas quando ela falou assim, ela tá com medo. Quer montar um negócio, mas não quer largar o salário. Gente, empreendedorismo é uma coisa para poucos. Tem que querer. Esse evento aqui, ó, eu participei com o Eris, nós montamos a primeira feira juntos, quando eu estava no sindicato, que ele assumiu a nossa primeira feira lá. Caramba, quando eu cheguei com ele, eu falei, tem que gostar muito. Eu só ajudei ele em 2, eu não tive vontade de continuar mais. Sério. Empreender não é para qualquer um não, pessoal. Tem que ter peito mesmo. Quando eu vejo uma pessoa assim com 1000 funcionários, eu não quero ter 2. Porque geralmente as pessoas falam assim, você é consultor, tem gente que fala assim, como é que você pode falar de uma coisa se você não tem empresa? Eu tenho a minha empresa de treinamento, tenho a minha empresa de consultoria, eu tenho a minha empresa profissional de ser melhor todos os dias, porque todo mundo concorre comigo. E todo mundo dentro de uma empresa, até quem é empregado, está concorrendo com outra pessoa que está doida para tomar o lugar dele. No mundo é assim, só que ser empreendedor o desafio é bem maior. E não tem nada a ver com liderança, não tem a ver com cientista. Ser empreendedor não é o ser mais inteligente do mundo, senão os caras mais ricos do mundo eram cientistas, né? E geralmente você vê pessoas que não sabem nada e falam, como é que essa pessoa ganha dinheiro? Tá? Então tudo tem a ver com gestão, pessoal. E gestão, quando eu falo para vocês, é o tema disso aqui, ó. Assuma o comando. Se você é dono de empresa, assuma o comando. Não terceiriza. A empresa é o reflexo do dono. Um dono desorganizado, a empresa totalmente desorganizada. Perfeito. E é disso que a gente vai falar muito aqui. Tá? Olha só. Empresas que alcançam resultados superiores possuem líderes mais disciplinados, capazes de esquecer o passado. Cara, o que passou, passou. Eu tenho que gerenciar o presente, eu tenho que criar o meu futuro. Porque se eu ficar no presente, empresa que não está crescendo, está morrendo, não é? Então eu tenho que criar o futuro. E excelentes em lidar com pessoas. Por mais que vocês queiram falar hoje para mim de inteligência artificial, todo lugar que você entra, toda empresa que você vai, qual é o problema hoje? Está faltando o quê? Faltando mão de obra, não está? Está faltando gente, ninguém quer nada. Então, o futuro está na mão de quem for bom de gente. Não adianta querer correr disso. Você pode estudar inteligência artificial o que for, vai ter que ter alguém que vai ter que operar aquilo lá. O robô vai substituir aquela coisa que é pega aqui, bota ali, pega aqui, bota ali, né? Só pessoas batem meta, só pessoas geram resultado. Isso aí ninguém vai fazer, computador nenhum, tá? Então esse é o perfil de pessoas que crescem mesmo em crise em detrimento das outras. E aí eu mostro para vocês o seguinte, o que é gerenciar esse presente? É o que a gente vive hoje em dia, né? Bater meta, otimizar recurso, racionalizar, enxerga o que é tangível, o que está aqui na minha mão. O foco é manutenção. Estou bem. Eu, quando eu dou consultoria, pessoal, a primeira coisa que eu falo para vocês, o cara que prometer você te levar para o paraíso é mentiroso. Consultor bom, ele promete, não vou deixar você quebrar. Porque crescer é propósito. Ser grande é propósito. Eu conheço um supermercado no interior do Espírito Santo, desse de 60 anos. Ele comprou quase que o centro da cidade todinha para fazer estacionamento. Porque onde ele está não tem estacionamento. Lugar caro para fazer estacionamento. E ele nunca quis ter o hiper supermercado. Crescer ou ser grande é propósito. Agora eu duvido que ele tem um faturamento por metro quadrado igual ele lá com aquele negocinho dele pequenininho. Tá? Então quando se fala em manutenção, eu quero manter o que está aqui, aquela coisa toda. Mas eu preciso criar o futuro. E é o que geralmente a gente está pensando. Converso muito com muitos empresários, é aí que eu falo para vocês. Quando você começa a analisar a diferença de um e de outro. Criar o futuro, inovar, arriscar e errar. Inovar, pessoal, nós vamos falar um pouquinho mais aqui, não tem nada a ver com invenção, com tecnologia, com informática, não está ligado a isso. A gente vai simplificar isso aqui. Criar o futuro são pessoas inquietas e críticas, está querendo mudar o que está aqui hoje. Se eu não estou crescendo, eu vou morrer. Então eu preciso criar coisa nova para eu continuar inovando, continuar melhorando o meu negócio. E melhorar principalmente a mim mesmo. Que sem conhecimento eu não vou. Vocês já ouviram falar no sócio do Warren Buffett? O Warren Buffett é famosíssimo, né? O maior investidor do mundo. Mas ele tinha um sócio, agora eu fugi o nome dele aqui, mas ele tinha uma frase muito interessante. Deite todo dia um pouquinho mais inteligente do que você acordou.
Tem tanto vídeo hoje no YouTube, LinkedIn, até na própria Instagram, dependendo de quem você segue, todo dia você consegue aprender um pouquinho mais. E você só consegue melhorar o seu negócio a partir do momento que você melhora você mesmo, da sua capacidade. Tudo o que acontece na sua empresa hoje é fruto de alguma decisão que você tomou ontem. E decisão bem tomada depende de conhecimento e informação. Não adianta você querer correr disso. Quem vive de copiar os outros, se o outro quebrar, vai quebrar também. Tá bom? Hã? Copia, tem gente que copia o que é ruim também. Né? Hã? Copia sem saber, né? Só olha o resultado, né? Criar o futuro é buscar nova forma de fazer as coisas. Ele vê o todo, ele vê as relações, que a gente chama de visão sistêmica. O foco é a evolução. Eu estou melhorando todo dia. Tem empresa que cresce 30% ao ano, pessoal. Crescer, não é só faturamento, não. Crescer é ser melhor, ter mais clientes. Vender é difícil, pessoal? Hã? Você acha? Quanto custa um iPhone novo hoje? Hã? Quanto custa um iPhone hoje novo? Quanto custa? 10 mil? Se eu abrir uma loja ali e botar R$200 o iPhone novo, é difícil vender? Eu viro capa da Time amanhã. Ninguém vai vender mais do que eu, não. Hã? Vender não é difícil. Difícil é ganhar. Fazer sobrar. Porque antigamente, quando tinha inflação, pessoal, você botava lá, custou 100, vou vender a 500, você não tinha noção. Se você fosse na esquina e voltasse, já tinha subido o preço. Hoje você tem que saber quanto o mercado está disposto a pagar, vender naquele preço e fazer sobrar o seu. Então, esse olhar para o futuro é você olhar para isso tudo. Para onde eu estou caminhando? Tá? E vamos pensar então um pouquinho mais aqui. Olha os pilares que definem um modelo de gestão. Alguém que já ouviu falar em BSC? Balanced Scorecard. Né? Nome chique, bonito. Não é nada mais do que isso aqui. O que é a estrutura de uma empresa? Eu tenho gente, pessoas que fazem as coisas acontecerem, que produzem ou que trabalham, que criam serviço. Isso vai me gerar cliente, que vai gerar venda, que vai me gerar lucro. Concorda? Esse não é o foco? A sequência? Isso aqui eu controlo. Eu controlo as pessoas e os processos. Isso aqui é consequência do que eu faço aqui. Tá entendendo? Faz sentido, pessoal? Eu controlo pessoas e controlo processo. Isso aqui, o cliente e a finança é o resultado do que eu ser muito bom aqui. E aí vem eu assumo o comando. Tá? Esse núcleo aqui. Eu só vou ter sucesso lá se eu for muito bom aqui. E não é melhor que o concorrente, não é melhor que você mesmo todo dia. Quantas edições você faz por ano, Eros? 8. 10 anos, né? 15, né? 15 anos. Alguma foi igual a outra? Nunca vai ser. Até dentro do próprio evento, no mesmo dia, um dia para o outro, você tem que inovar e mudar alguma coisa que está acontecendo, que às vezes não está funcionando. Ou que funcionou até ontem. Desafiador todos os dias. Isso aí. Aqui eu controlo. Para eu controlar isso aqui, para eu ter sucesso ali. Porque o meu cliente, ele vai vir em cima daquilo do que eu sou bom. Tá? Porque o que é uma empresa, pessoal? Uma empresa nada mais é... Ela só existe por quê? Por que existe uma empresa? Para obter lucro, gerar emprego. Gerar emprego, não. Não. O foco é o dinheiro, lucro. Não tenha vergonha de que minha empresa nasceu para ter lucro. Mas por que ela existe? Ela só existe porque alguém precisa de você. Atender necessidade. Se ninguém precisa do que você vende, você está morto. Ninguém vai querer você. E muitas vezes você tem que provocar o desejo naquela pessoa, mostrar para ela que ela precisa de você. E aí entra de novo, pessoas e processos. E nós vamos falar de cultura e de inovação dentro disso aqui. Olha o papel da liderança quando eu falo em assumir o comando. Cultura, inovação e pessoas. Está naquela base. Isso vai me gerar cliente, vai gerar dinheiro. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas aqui. Liderança. Liderança é o processo pela qual a pessoa suscita o comprometimento íntimo dos outros seguidores a cumprir uma missão em sintonia com os valores do grupo. Bonito, né? Olhando assim. Eu detesto frase assim. Eu trago porque eu mostro para você. O que você entendeu disso aqui? Nada, né? Ninguém entende. É porque tem muita gente que vende mimimi.
É igual missão. Quem é dono de empresa aqui? Todos vocês, né? Qual é a missão da sua empresa? Hã? Não sei de cor. Nem... Não sabe não, né? Sabe por... Você entrar no meu site ali, tá escrito. Olha lá, a dona não sabe a missão dela. Você sabe por quê? Ah, pode falar. Não entendi a pergunta. Não, eu perguntei qual é a missão da empresa dela. Dar o lucro. A minha missão é atender com qualidade, maestria e o dinheiro, consequentemente, vem. Isso é fato. Perfeito. Vou te mostrar que não é a missão. Isso é a sua cultura. Ó, você fez o planejamento estratégico, você mexeu em quê? Nessas questões de missão e visão, porque a gente tem que entender realmente o que é missão, o que é visão, quais são os nossos valores. E aí, com esse planejamento que eu fiz, a gente viu que tinha muita coisa ali que não era realmente dentro do que foi explicado. Por isso que eu ainda nem sei, porque trocou recentemente, mas a gente teve que reformular tudo isso. Mas foi maravilhoso, porque está dando certo. Muita coisa. Mudou. Perfeito, perfeito. Sabe o que foi legal que ela falou? Tive que reformular. Pessoal que tem de planejamento estratégia de mimimi por aí, chega a doer. Eu fiz um treinamento para 20 gerentes de uma empresa, 20 gerentes. E num determinado momento o dono sentado lá também, eu falei assim, nós vamos falar de missão. Acho que tinha uns 8 banners na parede, Erison, atrás assim, ó, com a missão escrita da empresa. Aquelas feitas no planejamento dentro do hotel, né? Leva um hotel 5 estrelas. A pessoa chega lá e esquece até que a empresa tem problema. Fala, tá tudo bem, olha só. Massa, o cara tá doido naquele jantar que vai ter à noite, pensando naquilo. E aí eu falei assim, quem levantar aqui agora e falar a missão da empresa, nem peguei autorização com o dono, vai dobrar o salário agora. Ele ficou branco. Ele olhou pra mim assim e falou, fica tranquilo, ninguém vai falar. Falei, mas não vale olhar pra trás e ler o banner. Ninguém falou. Ninguém. Eles não sabem. Sabe o que estava escrito lá? Contribuir para o bem-estar, não sei o que lá, realizar sonho. Besteira, pessoal. É bonito para colar na parede, para gestão, isso é besteira. Desculpa a palavra, babaquice pura. Ah, você vai para um hotel, gasta um dinheiro lá e fala assim, missão, realizar sonhos. Cara, sua missão é ser melhor do que o concorrente, do que você mesmo, todo dia. De toda empresa é a mesma. O que você me falou não está errado, é missão, mas sua cultura. A cultura. Então tudo que eu falei para vocês aqui tira essa ideia desse monte de baboseira ali. Liderança é ter um propósito bem definido, tomar conta daquilo que você tem que tomar e fazer as pessoas que trabalham para você seguir. Ajudar você a conseguir a conquistar aquilo ali. Isso é liderança. Mover as pessoas. E não é na chicotada. Pessoal, primeiro a gente toca as pessoas pelo coração. Nós vamos falar de pessoa aqui mais para frente um pouquinho. Mas deu para entender? Quando você tira o mimimi, não fica melhor de entender? Então as frases bonitas é igual a missão. Faz uma frase bonita e cola na parede. Serve para nada aquela porcaria lá. Nem você mesmo sabe o que tem. A dona da empresa não sabe o que é a missão dela. Desculpa. Tem, né? Aquele monte de post-it é legal, não. Eu adoro planejamento estratégico. É a área que eu mais atuo. Tem 25 anos. Mas tira o mimimi. Vamos pro que dói. Tá? Vamos trabalhar ali pessoas e processos para poder o objetivo ser quantos clientes e quanto eu quero ganhar com isso aí. Então a liderança exige coerência. As pessoas fazem o que elas veem. Quer uma prova? Todo mundo aí, levanta o dedo indicador para mim. É tudo errado, ela fez. Eu falei indicador, não falei polegar. Né? Vocês fazem o que veem, vocês não ouviram o que eu falei. Né? Tá vendo? Então tem que ter coerência. Não adianta você falar uma coisa dentro da sua empresa e você não faz, você não é o mesmo que não faz. As pessoas vão pelo exemplo. Seja o exemplo que você quer que as pessoas façam dentro da sua empresa. Tem muita gente marcando reunião, mas a reunião é 10 horas. O próprio dono chega lá 10h30, toda vez. Aí fica aquele monte de palhaço esperando ele lá e ele achando que não, tem que me esperar mesmo, como se fosse obrigação, é castigo. Tá? Então, coerência. A equipe é o espelho do comportamento do líder, que ele tinha falado aqui.
As melhores e mais memoráveis características dos melhores líderes são comportamentais e não técnicas. Quem já teve um gerente aqui, um líder, já foi empregado? Vocês já tiveram? Você lembra dele porque ele era bom em Excel? Hã? Você só lembra da pessoa, se ela era boa ou se era ruim. Ninguém sabe o que você fazia fazer. Nem lembra disso aí. Ele lembra de você como pessoa, do seu comportamento, de quem você é. Então concentre-se nisso. Tem muita gente preocupada em aprender a usar o chat GPT e esquece de ser humano. Tá? Liderança. Confiança é o melhor pilar da liderança. E para construir confiança dá trabalho. Olha, inspirar, falar, escutar. Já viram aquele líder que fala assim, só tem 2 jeitos de fazer a coisa? Do jeito errado e do meu jeito. Né? Já ouviram essa frase? Então aprenda a escutar, tá? Agradecer. Tem gente que tem uma equipe fantástica, é incapaz de dar um tapinha nas costas e falar um obrigado. E aí fala, o pessoal não confia em mim, meu time é ruim. Então tem um grande industrial de imóveis, o seu Luiz, o Eris conhece, ele falou comigo uma frase que eu nunca esqueci. Incompetente é quem tem gente incompetente na equipe. O incompetente sou eu se eu tiver gente incompetente na minha equipe, porque ou eu não treinei bem, ou eu não sou um bom líder. Tá? Desenvolver pessoas. Pessoal, não adianta, você vai ter que treinar, você que cria. Eu não vou ensinar isso não. Sabe o que é mais engraçado? A pessoa falar que é óbvio. Ah, é óbvio. É óbvio para você que sabe. O óbvio precisa ser dito. Eu botei um vídeo esses dias no meu Instagram daquela menina do Big Brother, vocês viram? Da Yasmin Brunet? Com a misteira, vocês viram? Ela pega a misteira, bota o pão dentro daquelas de virar no fogão. Depois ela abre e vira o pão dentro da misteira, em vez de virar a misteira. Deu mais de 10 mil visualizações em 2 dias. As pessoas acham engraçado. O óbvio precisa ser dito sim. Ela nunca usou aquilo na vida, não faz parte da vida dela, cara. Quando ela precisou usar, ela não sabia. Para qualquer um de nós faz parte do dia a dia, para ela não. Acho que nem uma elétrica ela nunca usou. Tá? Celebrar. Conquistas tem que ser celebrar, cuidar de pessoas, nós vamos falar isso daqui a pouco. E compartilhar. Tudo tem que ser compartilhado. Segredo de sucesso. Ensinar o que se sabe. Praticar o que se ensina. E perguntar o que eu não sei. Tem 2 momentos que a pessoa quebra na vida. Quando ela acha que ela está rica, quando ela acha que sabe tudo. Bateu nisso aí é o perigo. Pode reparar. Quando a pessoa chega num nível de arrogância. Quando eu vou oferecer treinamento para alguém, quando o cara fala assim, eu já fiz tantas MBA, tem um cara que anda comigo, um vendedor, que ele fala assim, agora que nós vamos para cima. Eu falei, tá doido, esse cara vai me atrapalhar, rapaz. O xícara cheia, eu quero distância dele. O cara que se acha muito inteligente é o mais burro que eu conheço. Eu não quero ele perto de mim. Quero que ele suma mesmo, deixa ele se virar para lá. Humildade intelectual é segredo de sucesso para qualquer pessoa, pessoal. Ninguém sabe tudo, todo mundo tem que aprender com alguém. Até o mau exemplo você aprende com ele. Você fala, não vou ser igual esse cara. Faz sentido? Propósito. Tá? E aí vamos falar da cultura. Falamos da liderança, agora a cultura organizacional. O que você falou é cultura. Cultura come a estratégia no café da manhã. Já ouviu essa frase do Peter Drucker? Peter Drucker é considerado o maior consultor do mundo. Nunca teve um funcionário nem uma secretária. Entende de empresa mais do que ninguém. Consultor. Tá? E por que ele falava que a cultura come a estratégia no café da manhã? Vocês acabaram de fazer planejamento estratégico. Por que a cultura come a estratégia no café da manhã? Não sabe? Automático, às vezes. A empresa está tão no operacional que esquece do... Esquece do operacional. Esquece do operacional. Se a sua cultura é só de planejar e não executar, você só está jogando dinheiro fora. E aí vamos voltar no hotel, ficar lá no hotel um fim de semana, vamos criar o nosso plano. Primeiro erro, já vai para 5 anos. Planejar 5 anos, cara. Já é difícil planejar o ano que vem. Esquece. Besteira. Planejamento você faz no final do ano, pro ano que vem todo, e você todo mês você vai ter que revisar.
Então não adianta você querer ficar preocupado para daqui 5 anos. Você pode ter uma visão e falar, daqui 5 anos eu quero ter 5 lojas, quero ter 10 lojas. Aí você vai fazendo a conta de lá para cá e fala, por esse ano qual vai ser o plano para eu chegar lá? Agora você vai fazer plano de 5 anos, besteira. E aí você faz aquele plano de 1.500 páginas, que está no hotel, está todo mundo feliz, não tem problema. Quem vai executar aquilo tudo? Aí quando volta para a realidade, para o redemoinho, para a doideira, ninguém lembra do planejamento, está aquilo na gaveta. Então a cultura é só de planejar, de executar zero. E plano sem execução é ilusão. Tá fazendo sentido, pessoal? Para vocês? Tá? Então a cultura se revela sozinha pelo pior comportamento que você está tolerando. O que significa isso? Essa frase é impactante, hein? Olha ela direitinho. Vou ajudar vocês a responder essa pergunta. Sim. E aí, eu vou ajudar vocês pelo seguinte. O que é a cultura organizacional? Pouca gente fala nisso. Toda empresa, querendo ou não, tem cultura. A cultura é o que eu admito, o que eu não admito dentro do meu negócio e o que eu quero que seja feito. Simples assim. Se você for para o livro do mimimi, é um conjunto de... Não, cultura é o que eu admito, o que eu não admito, é como que eu quero que as coisas funcionem aqui dentro. Ponto. Então, se eu vejo as pessoas fazendo errado e não faço nada, eu estou implantando a cultura do deixar para lá. Então aqui, ó, a cultura se revela pelo pior comportamento que você está tolerando. Se você tolera a cultura, é aquela ali, pronto. Viu um cliente ser maltratado, você não fez nada, a sua cultura é de tratar mal o cliente, não adianta você querer falar que não. E aí vamos voltar no planejamento. Meus valores, escreve na parede. Primeira coisa, viu, na parede das empresas, ética. Ética, não, bota primeiro ética. Caraca, velho, você precisa botar na parede ética, está com problema, né? Alguma coisa está errada. Que é ética, simplificando mais uma vez, é você fazer o que tem que ser feito, mesmo que aquilo não está escrito em lugar nenhum, o que é certo. Fazer o que é certo. É você com a sua consciência. Então não precisa botar na parede ética. E quando eu falo em tolerar, quando você fala que você tem um comportamento e aquilo não é executado, tem uma coisa chamada virtude. Virtude é o que você faz na prática. Então valor só de parede que não vira virtude, você esquece também. Vira mimimi igual missão de realizações. Contribuir para a natureza. Né? Montei uma empresa para contribuir para a natureza. Nada, você botou para ganhar dinheiro. Não tem trouxa nesse mundo. Nem doido ainda que montou uma empresa para não ganhar dinheiro. Né? Então, ó, a cultura perfeita, para vocês ficarem tranquilos também, é algo inatingível. O seu objetivo é conseguir a melhor cultura possível para a sua empresa. Não ficar toda hora apagando incêndio. Só isso aqui você já é melhor do que 99% das empresas. Hoje eu estava comentando com 99% dos empresários que eu converso, falo assim, como é que tá as coisas? Qual é a resposta que ele dá? Estamos indo. Correria. Correria, 99% fala, tô na correria. Eu já tomei até gastura de ouvir isso, né? Todo mundo que você chega, você, cara, estamos aí na correria. Mas então, não, mas aí você pergunta para ele, mas tá correndo atrás de quê? Aí não vem resposta. Que tanto você corre? Vai cansar à toa, né? Se você não sabe para onde está indo. Propósito. Não falamos lá? Propósito. Você quer ser grande? Não quer? O que eu quero? Tem gente que tem a mesma lojinha há 20 anos. O dinheiro que sai dali já investiu em fazenda, já investiu em um apartamento. Em um monte... Nem por isso ele quis crescer. Não tem nada de errado com isso, não. Propósito. Tá? Cultura começa quando você decide o que é mais importante. O que importa é o resultado. Às vezes você inventa muita firula, o que importa é o resultado. Vocês já ouviram a história de Cristóvão Colombo? Cristóvão Colombo, quando saiu da Espanha, a missão dele, o objetivo dele, era achar um caminho seguro, mais seguro, né, para o Oriente, porque a Espanha estava quebrada. Então toda vez que eles saíam, eles roubavam os navios, piratas, aquele negócio todo. Então a missão dele, o objetivo dele é achar um caminho mais seguro para o Oriente. Ele bateu na América, ele descobriu a América. Ele cumpriu com o objetivo dele? Não. O negócio era achar outro caminho. Ele descobriu, o resultado foi muito melhor. O que importa é resultado, pessoal.
Tem muita gente trabalhando, eu que sou formado em gestão de projetos, lá a primeira coisa que você aprende é o seguinte: cuidado para o controle não ficar maior que o objeto controlado. Eu vi o Erson ali hoje falando de Mercado Livre, e as pessoas, né, eu vi que você fez um comentário, falou assim, que as pessoas estão com medo do Mercado Livre, que o Mercado Livre... Cara, o Mercado Livre é um aliado. Mas sabe o que tem medo? A pessoa gosta do operacional, ela tem 1000 pessoas no administrativo e 3 na ponta vendendo. Ela fala, o negócio está ruim, não vendo nada. Só tem gente controlando. Eu conheci uma diretora de RH uma vez que ela falou assim, ela falou, me pedir emprego, não a mim, né, pedir para indicar. Ela falou assim, lá na minha empresa eu controlava 52 indicadores de RH. Eu falei, então você não fazia nada, né? Como que 52 indicadores de RH, cara? O que você olha lá? A não ser produtividade, absenteísmo. Primeira coisa é produtividade. Se não está produzindo, você vai achar a causa. Aí você vai olhar para outros números. Então cuidado para o controle não ficar maior que o objeto controlado. Pessoal, vamos voltar no documento. Estamos falando de gestão de alta performance, ter comando, ter empresa na mão. Tá? Preste atenção ao comportamento da equipe e mais atenção ainda ao seu próprio comportamento. Você está sendo exemplo para os outros? Lembra do dedinho. Toda vez que você chegar lá, faz o dedinho. Levanta o indicador. As pessoas fazem o que elas veem. E quando eu falo dessa cultura de responsabilidade, pessoal, quando eu comecei a estudar empresário, o empresário de sucesso, quando você conhece ele, você pergunta para ele assim, hein, quanto que é seu faturamento? Ele fala assim, 365.918,25. Esse cara tem a empresa dele na mão. O empresário que está balançando, tem vezes que eu ligo e falo assim, cara, estou precisando fazer uma pesquisa rápida. Quantos funcionários você tem? Só que ele responde, não sei não, liga para RH. Nem a quantidade de funcionários, o desgraçado não sabe quanto tem. Não tem a empresa na mão, ele não tem o comando. Eu já conheci empresário, que não existe mais, ele só passava na empresa de manhã para assinar documento e cheque. E ia para a roça, ia pescar. Aí fica fácil, né? Eu administro 1 milhão de empresas, se for assim, ficar esperando o Prolabore e a distribuição de lucro no final dos períodos. Não funciona. E aí vamos falar da inovação. O risco é sempre maior para quem não inova. O seu principal concorrente foi o que você foi ontem. Lembrem disso, você tem que melhorar o tempo todo. Falamos disso aqui agora há pouco, da melhoria contínua. Inovação não tem a ver com processo, não com criatividade. Observar a jornada do cliente, cortar atritos. Aonde dentro da jornada que eu vou ampliar a experiência do cliente? E aí eu peço ao Hélio sua permissão de falar de novo da feira. E quando a gente fez a primeira Móvel Show lá em 2010, em Vitória, no Espírito Santo. Tem muito tempo que vocês participam de feira? Mais de 15 anos? Qual era o medo que o empresário tinha? Montar um stand. Quanto custava montar um stand? Era um apartamento, cara. O cara montava um apartamento para depois desmontar e jogar aquilo tudo fora numa feira. Então eu uso como exemplo um evento desse aqui, como é que foi inovando, melhorando a jornada do cliente. O que o cliente acha difícil? O custo, o trabalho que dá participar de uma feira. Chega lá, se destaca aquele que é bonito, né? Aqueles stands gigantes, você fica do lado, você ficava até com vergonha. E aí não fazendo propaganda, mas dando ênfase a quem cria e quem inova. Quando o Erison começou a olhar para essa jornada do cliente, ele percebeu, não dá mais para aqueles eventos. Só para ele montar já é caro, alugar uma estrutura disso aqui, tudo da pessoa. Então ele já tem que cobrar caro no espaço. A pessoa ainda chega aqui e gastar 200, 300 mil num stand. Era o que acontecia, isso 15 anos atrás. Hoje deve custar 1 milhão se fosse botar naquela época. Né? Então quando você olha a jornada, não, vamos criar um modelo diferente, acessível, padrão. Isso é inovação. Tem tecnologia aqui. Exigiu muita tecnologia. Exigiu observar a jornada do cliente, facilitar. Para o meu cliente participar ou estar naquilo que eu quero vender, eu tenho que facilitar o acesso dele. Simples assim. Tá? Criar o futuro, melhorar o que já existe ou criar algo completamente novo. Isso aqui foi uma coisa nova. Naquela época, né? Agora você tem que continuar evoluindo. Tanto que o livro é Abra essas cortinas, né? O show está começando, mas tinha uma cortina lá do... Por causa do modelo de inovação, pode. Hoje, a Giane já teve na IES há bastante tempo. E antes era frigobar.
Cada stand tinha. Aí dessa vez, ela não estava lembrando. Eu falei, você não lembra? Tinha um frigobar, cada stand tinha o seu. Agora não, agora é a ilha. Imagina quanto que é esse alugar. Quantos frigobars você tem que pôr aqui dentro? Para cada loja, né? Para cada indústria, cada expositor. E hoje não tem essa necessidade mais. É uma inovação. Perfeito. Tá vendo? Jornada do cliente. Opa, tudo bem? Tudo bem. Inovar é o que garante. Inovar exige foco no cliente, não em nós mesmos. Tudo que você for gastar de dinheiro na sua empresa, seja em tecnologia, uma máquina, marketing, alguma coisa, você tem que olhar o que o cliente vai ganhar com isso. No final, ele tem que ganhar alguma coisa, senão esquece. Quando você compra uma máquina nova, numa indústria de móveis, por exemplo, você vai pensar, se eu vou produzir melhor, então isso vai garantir custo, vai garantir qualidade. Quem vai ganhar no final é o cliente. Foco sempre no cliente. Inovar é o que garante a longevidade da sua empresa. Melhor todo dia, melhor do que ontem, o tempo todo. Se você não tiver esse processo lá dentro, a empresa que não está crescendo, está morrendo. Faz o quadro, prega lá na empresa. Bota assim, missão, não morrer. Troca sua missão. Missão é sobreviver. E aí vamos falar de pessoas. Por isso que eu deixei... Esse aqui é o ponto mais puxado. Que a primeira coisa que você olha assim, vamos falar de gente. A pessoa fala o quê, Cidinho? Fala o quê com a gente? É melhor o quê? Melhor mexer com bicho que com gente. Todo mundo fala isso, né? Como se você não fosse humano, né? Hã? Não é verdade? Pessoal, se você não entender as pessoas, você não entenderá seus negócios. Isso é um dos maiores especialistas hoje em gente que existe no mundo. Esse é o cara que escreveu o livro Comece pelo Porquê. Fantástico as colocações que ele fala. Eu tenho 5 anos que eu comecei a estudar mais gente. Sabe por quê? Porque um dia a minha cunhada falou assim, essas escolas hoje estão tudo errado, tinha que tirar filosofia, ensinar. Eu falei, não, tinha que tirar geografia, tirar física, ensinar mais filosofia. E quando você começa a entender de gente, a coisa melhora pra caramba. Eu estudo muito gente. Até parar de brigar, você para. Quando você olha pra pessoa e fala, já sei do tipo que é, você não perde nem seu tempo. Já ouviu aquela frase que com o idiota você não discute, senão nunca acaba? Né? Isso é filosofia pura. Então entender de gente, hoje é segredo sim. E é o grande desafio, só vai sobreviver quem for bom nisso. Pode anotar isso aí. O maior pilar de transformação, o maior desafio de todas as empresas e dos líderes. Nós acabamos de falar no começo aqui. O maior problema das empresas hoje que você pergunta é o quê? É gente. Tá? Eu falo o seguinte, é tão trabalhoso quanto mineração. Às vezes você vai ter que destruir uma montanha, achar uma pedrinha para transformar em diamante. E tem gente que não quer fazer. Eu vou roubar, depois que o cara formar, eu cato ele lá, eu pago mais caro. Não funciona, pessoal. Só funciona para empresas que não tem cultura. Se você tem a cultura clara, você vai ter que trabalhar com alguém que gosta da sua cultura. Quer um exemplo caro? Eu tenho 20 anos que eu não trabalho com horário. Desde que eu entrei no Sebrae, depois que me botaram na função, era só na estrada. Pega o carro e vai visitar cliente. Eu não tinha que bater cartão às 8 e sair às 18. Nunca mais eu tive que fazer isso. Aí você vai lá, não, Edmilson, tua experiência é fantástica, cara. Se você me botar no escritório de 8 às 18, eu não vou servir para você. Contrate pelo perfil. Primeiro pelo perfil, segundo vem experiência. E tem muito profissional aceitando oferta aí de dinheiro. Não, lá vou ganhar mais. Chega lá, a cultura não é a que ele gosta, ele perdeu o emprego e ficou sem ainda. Largou onde ele estava bem para se dar mal ali no outro. E mais do que a pessoa que comete esse erro, é o empregador, o empresário que fica atrás de pessoas assim. Não, vou esperar formar que eu cato. Pessoal, você sabe por que eu não dou treinamento, Cid, nem de vendas, nem de atendimento a cliente. Eu não treino. Isso faz parte da cultura, quem dá esse treinamento é o dono. Como é que eu vou ensinar o seu funcionário como é que vende? A cultura está sua. Como é que o jeito de atender é eu que determino? Sou eu, né? Desculpa. Não faço. Pode chegar lá e falar o que é um atendimento de qualidade, mas o perfil, o padrão, quem dá é o dono. Assuma o comando, não fica terceirizando, não. Tem empresa hoje que tem mais terceirizado dentro do que gente trabalhando. Tá?
Então esse negócio de não treinar, é sério, treina, é papel seu. Se você quiser ter um time bom, você tem que treinar e você tem que formar. É melhor perder um que você gastou do que ficar um que faz tudo errado. Napoleão Bonaparte falava que a pior infelicidade que existe é um burro com iniciativa. Que a pessoa além de não saber fazer, ainda vai lá e é metida a fazer. Aí o que é ruim fica pior. Além de não saber, vai lá e toma iniciativa de fazer. Então a liderança com foco nas pessoas tornou-se enorme diferencial competitivo. Patrimônio humano é a transformação da gestão. Tem as pessoas no centro. Vocês estão ouvindo falar num termo agora chamado ESG? Fala de governança, meio ambiente e pessoas. Pessoas é onde você começa. Porque quando você começa a falar de pessoas, você vai falar de liderança, você vai falar de governança, aí você vai ter uma responsabilidade maior, isso vai afetar o meio... Porque meio ambiente não é só natureza não, pessoal. O meio ambiente é onde você vive. As pessoas confundem só com clima. O ambiente é onde a gente vive. A cidade, o bairro, o local, a empresa onde a gente trabalha, onde as pessoas trabalham conosco. Conquistar boas pessoas para trabalhar atualmente é imensamente mais difícil que conquistar cliente, não é? Falei para você, se eu quiser cliente, eu pego um telefone de 10 mil, boto para vender por R$200, eu viro capa de revista. Agora vai atrás de uma boa pessoa para trabalhar. Esse é papel de líder. Assuma o comando. É papel seu. Aí você fala assim... Opa, obrigado. Não, tá bom. Só segurar para mim. Aí fala assim, não, mas eu tenho meu gerente de RH. Outra dica, anotem. Quem dá meta, dá método. Tem muita gente arrumando gerente, arrumando equipe, joga e fala assim, se vira, eu quero o resultado. Como? Aí fica fácil também, né? Todo mundo pode ser dono de empresa, só precisa do dinheiro. Contrato quem faz, não é tão simples assim. Terceiro, demonstre mais interesse pelo outro. Ninguém motiva ninguém, as pessoas se motivam. As pessoas são movidas por resultado. Estava falando com o Eris, eu estou nessa área de treinamento e palestra, eu estou há 4 anos só. Mas o resultado tem sido tão fantástico que eu tenho vontade de ficar aqui a tarde inteira batendo papo com vocês. O resultado é que traz motivação. E eu não falo nem motivação, eu falo entusiasmo. Motivação passa, entusiasmo não. Se eu sou entusiasmado com o que eu faço, eu posso não estar motivado hoje por algum motivo. Estou com problema de família, estou com alguma coisa. E quando eu falo em conhecer gente, das pessoas se motivam, muitas vezes a gente critica, né? Uma equipe está lá, alguém que está com problema, ou a gente mesmo. Alguém que tem filho. Quando seu filho está doente, você consegue fazer alguma coisa? E às vezes você chega numa empresa, a equipe tem alguma pessoa com baixo rendimento, antes de você procurar saber o que está acontecendo, você já vai dando cascudo, dando advertência. Pessoal, não estou falando aqui para defender, eu sei que existem pessoas ruins também, mas eu estou falando do papel do líder. Se ele quer ser líder, ele não é gerente, se ele quer liderar, ele tem que cuidar de gente. É o futuro. Quem é bom de gente. E um cara um dia duvidou de mim na palestra, ele falou assim, o cara ofereci R$100, o cara foi embora, eu tinha treinado ele tudo, eu falei, se ele foi por R$100 é porque ele não gostava de você. Ele falou que nada, vai, eu falei assim, pega o telefone, liga para um amigo meu aqui que participou de um treinamento lá, pode oferecer a ele, eu pago a diferença. Oferece R$1.500 a mesmo para ele sair da empresa que ele está. Ele falou, não vou. Eu falei, liga, ele não quis ligar. Eu falei, sabe por que ele não vai sair? Ele está 18 anos lá, pessoal. Se ele está 18 anos na mesma empresa é porque ele gosta de onde ele está. Eu faço palestra para funcionário e eu falo, se você está num ambiente só pelo dinheiro, vai para o psicólogo, você está com problema. Se lá é ruim para você, se só está pelo dinheiro, vai vender churrasquinho, vai vender coxinha, fazer bolo em casa. Na pandemia teve tanta gente que se descobriu com isso aí, não tem? Porque ela percebeu que a vida dela não era só o dinheiro. Ela viu, depois da pandemia, que onde ela estava era tóxico. E quando você não gosta do que você faz, eu falo na cara mesmo, pessoal. Eu falo, vaza. Você está perturbando o dono, está perturbando o seu colega de trabalho, você só está perturbando, você está enchendo o saco de todo mundo. Some. Só que a gente precisa saber de quem é bom e quem é ruim. Pessoas precisam ser calibradas. Por que as pessoas erram, você sabe? Por que as pessoas erram?
Primeiro motivo, porque ela não sabe o que vai fazer. Às vezes você vai pelo óbvio, não explicou o óbvio, a pessoa não sabe o que vai fazer, então ela erra. Não, mas eu expliquei direitinho, ela continua errando, então ela foi mal treinada. Não, Edmilson, eu expliquei, foi bem treinada e tal, e ela continua errando, então ela não tem perfil para aquilo. Eu já tive dentro de empresa que o médico do trabalho me chamou lá e falou assim, olha isso aqui. Na hora de fazer o exame admissional, eu falei, o que que foi? Ele falou assim, a empresa está contratando esse rapaz aqui para ser carregador de caminhão. Eu falei, qual o problema? Ele falou, ele só tem 1,5 metro, com uma semana ele está aleijado. Ele não tinha perfil para ser carregador de caminhão. Então a pessoa que estava contratando pegou aquele currículo na caixa de correio e mandou. Nem viu quem é que estava sendo contratado. E aí reclama que não tem ninguém. Ah, mas aí a pessoa tem perfil, tem tudo, aí vamos voltar num goleiro de futebol então. Goleiro de futebol sabe o que tem que fazer? Não é bem treinado, não faz aquilo todo dia? Tem perfil, geralmente o cara é grande, com envergadura. Mas de vez em quando ele não toma frango? Não toma? É o famoso lapso, acidente. Aí você tem que saber a causa. Se distraiu, está com algum problema em casa, está numa fase ruim, está devendo. Então ser bom de gente é saber olhar para isso aí. Não é só chegar lá na canetada, passa na RH, vai tomar uma advertência, toma um tapa na orelha, toma um cascudo aqui. Se fosse fácil assim, era só botar um chicote na entrada da empresa e acabava os problemas, não é? Tava todo mundo feliz. Tá? Pessoal, pessoas são 70% do resultado. Vocês sabem qual é o recorde de um troca de pneu na Fórmula 1? São segundos, mas você sabe qual é o recorde? Sabe qual é? Você assiste Fórmula 1? Eu assisto todo domingo, quando tem, né? 1,8 segundos para trocar 4 pneus. É o computador que faz? 70% vem das pessoas. Tudo que existe numa empresa, 70% são pessoas. O que são os outros 30%? Técnica. Mas técnica está na pessoa. 70% é o processo, e aí sim pode ser a furadeira que você tem, o equipamento que você tem. Mas 70% ainda vem de pessoas. Isso é estudo, não é estatística, que eu detesto estatística. Existem 3 tipos de mentira no mundo. A mentira comum, a mentira deslavada e a estatística. Que a estatística fala assim, a cada 10 pessoas vai morrer, não sei o que lá, então aqui no meio nós já estamos metade condenado, né? Nessa amostragem deles aí. Né? 70% vai morrer de câncer no pulmão. Se não tem ninguém que fuma aqui, então estão ferrados. Então nós vamos entrar no número também. O que vale é estudo. A gente tem que olhar estudo. Tá? Então pessoas são 70% dos resultados. Pense nisso. Pessoas são o patrimônio de uma empresa. Pessoas vão embora todos os dias no final do trabalho. Olha que legal isso aqui. Todo dia as pessoas vão embora do trabalho, não vão? Ninguém dorme no serviço. O trabalho do líder é fazer com que elas queiram voltar. Hoje eu visitei um stand ali de um amigo meu, que é lá de Linhares, da fábrica dele, e falou assim, caraca, eu estou aqui, mas estou preocupado. Ontem faltaram 35 funcionários, hoje já faltaram 20. O seu desafio como líder é fazer com que as pessoas queiram voltar. Mas olha que legal, voltar não pelos boletos motivacionais. Já ouviu falar em boleto motivacional? Já? As pessoas trabalham porque ela tem os boletos motivacionais. O que motiva elas são os boletos que ela tem que pagar. Né? Então, voltar não pelos boletos motivacionais, mas sim pelo salário emocional. Motivos que fazem as pessoas quererem voltar com entusiasmo, reconhecimento, bem-estar, valorização. Isso é importantíssimo. Pessoal, quando vocês falam assim de mim, você está louco? Com que? Eu tenho 25 anos de carreira, pessoal. Eu comecei como estagiário no Sebrae. E virei diretor executivo de onde eu estou hoje, além de consultor palestrante. Eu não sei o que é carteira com observação, demissão. Quem quer faz, mas isso aqui eu exijo também onde eu estou, reconhecimento, valorização. E uma coisa eu deixo de dica para vocês falarem com suas equipes. Não façam esperando o reconhecimento. Façam por ser merecedores do reconhecimento. Que ser reconhecido ou não depende muito da pessoa. Tem pessoa que é mais tímida, tem líder também que é meio retraído, não tem problema nenhum. E não precisa falar para você se sentir valorizado. Quando você é respeitado, não existe aquele assédio moral, você já sabe que vale a pena.
Faz sentido, pessoal, que a gente está falando até agora aqui? Tá? E quando eu falo em coração, todas as pessoas são movidas pela emoção. Meu filho hoje tem 13 anos. Por desvios que a gente tem hoje, é muito difícil competir com a internet, com essas coisas. Ele só gosta de ficar trancado dentro de um quarto, jogando, de preferência com a luz apagada e o ar-condicionado ligado, né? Um fone no ouvido. E eu comecei a perceber aquilo, eu falei, cara, eu tenho que tirar ele dessa vida, enquanto é tempo, né? E eu comecei a trabalhar nele, as coisas novas, não sei o quê, e muito difícil. Até quando eu sentei com ele, eu falei assim, hoje é um dia muito triste pra mim. Ele falou, por quê? Eu falei, pô, eu percebi que eu sou um cara chato. Eu perdi você para um youtuber, para um jogo de videogame, eu não sou interessante para você. E ele baixou a cabeça e falou assim, poxa pai, você me deixou chateado agora. Eu falei, poxa, deixa eu tentar fazer uma coisa nova por você. Nós viramos pescador. Todo sexta e sábado a gente vai lá pro pier, lá na praia pescar. E botei ele na escolinha de futebol e vou lá torcer por ele. Ele está apaixonado por essas coisas novas. Então, o que eu fiz primeiro? Fui no coração dele. E com a equipe é a mesma coisa. Falei, cara, nós temos um propósito, eu tenho um lugar que eu quero chegar e se você me ajudar, nós vamos junto. As pessoas vão primeiro pelo sentimento, depois pela razão. Isso é estudo também, vai por mim que funciona muito. Se vocês pegarem um livro da Neuza Chaves chamado Desafio do Impossível, é o caso da Ambev, que é hoje um dos maiores casos de sucesso de gestão de pessoas do mundo. Fala muito nisso aí. Você entender de gente, saber o que ela está querendo. Porque é muito fácil falar em liderança, pessoal. Quando você chega nas empresas, falar para gerente, pega a sua equipe lá de gerente, vai falar para o gerente em liderança, eu sou um líder e tal, vamos falar de meta, eles vão entender. Agora vai falar para o chão de fábrica. Vai lá dentro de uma fábrica de móveis, 60 graus à sombra, o dia inteiro fazendo a mesma coisa, pá. Aquela pessoa que está na base da pirâmide de Maslow, pessoal, no último nível, ela só quer saber do salário no fim do mês. Ela só quer saber se ela vai comer, ou se ela vai morar, ou se ela vai se vestir. Você levar ela para os níveis mais de cima é o desafio da liderança hoje. Desse papel dela querer mais, dela querer crescer. Tem gente que não sabe nem que é possível isso aí. Tá? E trate as pessoas como já estivessem fazendo a diferença, e elas já farão. O Jim Goodnight fala isso aí. Tratem as pessoas como se já estivessem fazendo a diferença e elas farão. Oh, desculpa, você queria tirar foto. Então, pessoal, pra gente, dentro do nosso prazo aqui, desenvolva habilidades para uma liderança empreendedora, aprendiz, aprenda, continue buscando conhecimento o tempo todo. Quem gosta do Instagram aqui? Fica muito tempo? Você já recebe aquele relatório semanal do telefone? Todo domingo chega, fala quanto tempo de uso. Você já reparou quanto tempo fica? A gente perde quase a semana toda só no telefone. É lógico que é à noite, não é horário de trabalho. Mas se você for transformar em hora útil, você perde uma semana de trabalho ali. Pega só um terço daquilo ali e usa em coisa útil. Entra no LinkedIn, assista vídeo de pessoas que você gosta para você aprender um pouquinho mais. Eu gosto de leitura. Minha esposa está quase me batendo todo dia lá em casa. Quando chega um livro, ela me... Não é possível, que não tem onde guardar mais, entendeu? Mas eu gosto, é uma coisa que eu gosto. E gosto do papel, não gosto do eletrônico. O cheirinho do papel, quando chega aquele livro novo, né? Se rabiscar ali então, vira o bicho. Tem que estar sempre novinho. Meio coisa de biruta, mas... Eu leio escrevendo. Se você precisar de 80, 90 palestras, eu tenho elas todinho por causa do livro, que eu vou fazendo os pontos e transformo em slide, que é a forma de eu gravar aquilo tudo. Então, é a forma que... Se riscar, eu fico doido. Se estragar meu livro... cada um tem a biruta de um jeito, né? A gente... Tá certo. Com coragem para inovar. Coragem de inovar é sair do quadrado. A vida inteira eu fiz assim... Cuidado com a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Vai morrer mesmo. Empresa que não está crescendo, está morrendo. Pode ter certeza que você vai morrer assim mesmo. Autoconfiança, ousadia para ir além, aceitar o erro, ser e fazer diferente. Pessoal, quando eu comecei a fazer isso aqui, meu primeiro treinamento, eu juro para vocês que eu fiquei 2 horas vomitando. De tanto nervoso que dava.
Quando eu comecei no Sebrae em 2000, eu cheguei lá e falei com o dono, mas não vou ter que falar em público não, né? Porque nem a trabalho na escola eu apresentava. 3 dias depois ele me botou pra fazer uma palestra, eu quase matei ele. Hoje eu não posso ver um microfone, se você não deixar eu falar, eu brigo. Ó, ousadia, autoconfiança. Eu juro pra vocês, quando eu vejo esses caras que estavam brincando com o Eros ali hoje, esses caras que estão famosíssimos e ganhando dinheiro com mimimi, cara, eu falo, caraca, imagine se falasse a verdade. Hã? Mas aprenda uma coisa, a autoconfiança vale mais do que o conhecimento. Eu tenho um amigo que ele fala assim, se você for bom de marketing pessoal, esquece o resto. Você não precisa ser bom em mais nada. Né? Mas vem da autoconfiança. Pode falar. Confiança vem do conhecimento, né? Você busca conhecimento, adquire autoconfiança. Com certeza. É isso que traz. Você traz firmeza, né? Falar sério com as pessoas. É. E sabe, ser e fazer diferente. Não fica procurando copiar os outros. Quando você é líder, tem gente que às vezes é gerente e fala assim, eu não vou ensinar ela não, que vai que ela fica melhor do que eu. Para o cara que é bom, o que ele está ensinando, ele já está 10 passos à frente. O que eu estou te ensinando aqui ainda, eu já estou lá na frente, estou te passando aquilo que está dando tempo. Besteira você achar que você é tão assim, que a pessoa vai tomar o seu lugar. O bom líder ensina o outro a crescer. Quem dá meta, dá método. Se eu não ensinar, eu não vou atingir, não vou chegar onde eu quero. Tá? E com humildade para aprender, aceitar limitações, pedir ajuda, escutar com curiosidade, perguntar o que se ignora, melhorar o tempo todo. Se eu não for melhor em mim mesmo, não consigo melhorar onde eu atuo. Não existe milagre. Sabe uma coisa engraçada? A gente costuma falar do serviço público, né? Vocês já fizeram concurso público? Alguém já fez? Você tem que saber tudo lá, menos atendimento ao cliente, né? E sabe o que eu falo para vocês? Por que eu falo isso? Não existe empresa ruim. Não existe nenhuma empresa ruim. Existem pessoas ruins. Aí elas tornam a empresa ruim. Tá? A gente está acostumado a falar mal do setor público, essa coisa toda, mas não é o setor que é ruim não, são as pessoas. Porque 99,999% já entra ali para se aposentar, ele está nem aí. Ele não vai ser mandado embora, tem ninguém para encher o saco dele. É mentira? E o desafio da gente, então, enquanto gestor, enquanto empreendedor, é tornar nosso time cada vez melhor. O que eu controlo? Controlo pessoas e controlo o processo. É isso que vai trazer gente e vai trazer dinheiro para a minha empresa. Vai trazer cliente. Faz sentido? Os bancos públicos, né? A diferença do atendimento. Foco no lucro. Né? São treinados. A semana retrasada eu tive na prefeitura que eu aluguei o espaço dela para fazer uma palestra. Aí no dia tinha um gestor público que participou, ele falou assim, você podia falar para o meu time. Eu falei, rapaz, que desafio, hein? Falar em produtividade para setor público, se eu conseguir, aí realmente eu fico trilionário. Que é mudar a cultura. Porque não adianta eu querer mudar a pessoa se a cultura organizacional não muda. Ela vai chegar lá e falar, não vou nem abrir a boca, ele não vai ouvir o que eu estou falando. Já ouviram falar em desesperança aprendida? Já ouviram essa palavra? Desesperança aprendida. É quando você tem uma empresa onde tudo que você dá de ideia ninguém acata. Aí o cara para de dar ideia também. Você não está aberto a receber inovações e muito menos a má notícia. Eu fui chamado para fazer uma consultoria 15 dias atrás, o dono falou assim, caraca, bicho, vendi 15 milhões o ano passado e não tem um centavo no caixa, a menina me enganou o tempo todo, pelo contrário, eu estou devendo. Eu falei, a culpa é sua. Ele falou, por quê? Eu falei, você não é aberto a má notícia. Ela falou comigo que ela estava com medo de falar com você falar que ela era burra, que ela não sei o que lá, ela com medo de ser mandada embora, porque ela não era uma boa gerente. Então, quando você se fecha às más notícias, você também está criando uma cultura da desesperança aprendida. A pessoa não está disposta a te ajudar. E o problema não é você resolver o problema. É mais importante você saber que ele existe. Resolver não é problema seu, mas é obrigação sua saber que aquele problema existe. Porque resolver é questão sua, se você quer ou não. Agora, saber é obrigação. Tá bom?
E responsabilidade para se comprometer, pessoal. Isso é liderança, isso é assumir o comando, se comprometer com o propósito, com os objetivos, com o resultado, com as pessoas, com fazer acontecer. Essa é a diferença de quem faz sucesso mesmo em tempo de crise. Ele tem o plano, ele vai até o final, ele tem propósito. Conheço um monte que é assim. Os caras que estão no sucesso hoje são assim. Os caras, não, desculpa, eu falo caras, são pessoas. É gíria, é figura de linguagem, vício de linguagem, tá, pessoal? São pessoas que fazem acontecer. Não fica esperando pelo outro. O resultado daquilo que acontece é mérito meu, junto com a minha equipe. Sabe por quê? Porque qualquer um pode pilotar o navio. Qualquer um sabe dirigir carro, você não sabe? Se eu te falar assim, ó, vai daqui para Vitória agora dirigindo o carro, você sabe dirigir. Agora eu, que como líder, eu tenho que te falar em que velocidade você vai, qual estrada que você vai pegar. Ó, cuidado que tem um buraco ali na frente, então quando eu conheço a estrada eu te alerto. Esse é papel de líder. Quem dá meta, dá método. Tá? E com generosidade para compartilhar. Falamos aqui, não adianta você ficar querendo esconder ser o mais inteligente. Pelo contrário, você como dono, como líder, é você que vai ensinar, é você que vai chamar, você que vai motivar, multiplicar, ensinar o que você sabe, perceber, né? Pensar junto. Já ouviram falar em Vicente Falcone? Vicente Falcone para mim é um ícone, um dos maiores consultores do mundo. É o cara que trabalhou na Ambev, fez a Gerdau virar o que ela é. Falcone falou que uma vez chamaram ele para treinar 2.500 pessoas. Ele falou, não treino. E a empresa está doido, vou te dar um dinheiro. Ele falou, não é pelo dinheiro, não vai dar resultado nenhum. Não tem como você treinar 2.500 pessoas. O cara falou, o que que faz? Ele falou assim, pegue 3 problemas da empresa, crie os grupos e jogue para eles. E deixe que eles aprendam a resolver juntos. Porque resolver problema exige conhecimento. Se eu não sei fazer, é porque ainda não, né? Se eu não cheguei lá, é porque eu não sei como é que faz. Então bater meta, resolver problema exige conhecimento. Então o time tem que se desenvolver por ele mesmo. Buscar mais conhecimento. Passaram-se 8 meses, o dono da empresa ligou para ele e falou assim, eles não conseguiram resolver os 3 problemas. Falcone, como? Ele falou, resolveram 12. Sem consultoria, sem treinamento, pensar junto. Mas o líder estava lá. Nós temos um problema, vamos resolver, qual caminho nós vamos seguir? Às vezes quem está sofrendo é quem sabe. Você não consegue estar em todos os setores da empresa ao mesmo tempo. Então pensar junto. Isso é generosidade de saber que você não sabe tudo. Quando se acha que sabe tudo e quando está rico, morre. Tá? E pense nisso. Seu principal concorrente foi quem você foi ontem. É preciso melhorar todos os dias, mas primeiro a nós mesmos. Torne-se o líder que você gostaria de seguir. E assuma o comando. Pessoal, brigadão. Obrigado, Eris, cara. Valeu mesmo, assim, ó, de coração pela oportunidade. Deixo aqui meus contatos. Se quiserem fazer pergunta também, bater um papo, a gente faz no painel. Não sei se vai me dar tempo para isso, mas vocês fiquem à vontade. Você concorda que o gestor ele deve humanizar a sua equipe? Lógico, o tempo todo. Humanizar, essa é a palavra. Ó, eu conheço fábrica hoje de vários tipos. Eu juro para você que tem funcionário que está lá só pela comida. Então, os refeitórios hoje que eu conheço, o cara não tem aquilo em casa nunca. Nesse caso da Ambev, o banheiro fez diferença. Tinha chuveiro quente, um ambiente todo limpo e organizado para o funcionário tomar um banho na hora de ir embora. Porque o cara chegava em casa e talvez não tinha aquilo. Né? Ia estar num banheiro que ficou no sol o dia inteiro, tapado de eternite, uma água gelada. Às vezes nem um shampoo para usar. Então, quando você fala em humanizar, é isso aí. Eu trabalho com clínica, eu presto consultoria há 7 anos para clínica médica. E eu falo muito isso com as secretárias. Quem chega aqui numa clínica, ele já tem problema que chega, não precisa você piorar. Então, humanizar é isso aí. Quando a gente fala em humanizar, tem muita gente que fala em empatia. Ah, empatia é se colocar no lugar do outro. Não, empatia é você se comportar como o outro. Como é que você fala com a criança? A criança não baixa lá e fica... Isso é empatia. Você entrar no mesmo nível. É. A pessoa tem que... Comunicação é o que o outro entende, não é o que você fala.
Tem muita gente aí que fala assim, mas você é ruim de comunicação, você pode ter as melhores ideias. Então humanizar isso, é você começar a entender de gente e transformar aquilo num ambiente melhor. O Sérgio Cortella, ele fala muito nisso, que nós precisamos urgentemente humanizar as pessoas, humanizar gente. Obrigado pela contribuição, perfeito. Mais alguém, pessoal? Quando você fala assim que quando você fala assim, nós precisamos perguntar o que se ignora ali. Eu queria que você falasse só um pouquinho assim. Quando eu não sei uma coisa, eu tenho que perguntar. Às vezes você fala comigo, eu fico com vergonha, eu não entendi nada que você falou. Eu fico assim, nossa, se eu perguntar, ela vai falar que eu sou burro. E aí, perguntar o que se ignora, o que eu não sei. O que eu não sei, eu tenho que buscar saber. Por isso que eu falo que muitas vezes numa empresa você explica e a pessoa fala, você entendeu, entendeu. Então repete para mim, para você ver se ela entendeu mesmo. Porque às vezes ela tem vergonha de falar que não entendeu. Não, se eu falar que eu não entendi, ele vai me chamar de burro e vai mandar embora. Mas aí é falta de humildade intelectual. Então perguntar o que se ignora é rico. Você está sempre aprendendo coisa nova. Tem tantas vezes que você está no lugar, se a pessoa está falando, você sai de lá e fala, nossa, que vergonha, não entendi nada. Não é vergonha não, às vezes a linguagem que foi utilizada não foi apropriada, faltou a empatia. Já pensou se eu fosse falar para vocês aqui em stakeholders, em ESG, Environment, Social and Government, vocês iam sair aqui falando que cara Zé Mané, cara, que bestalhado. Por isso que onde vocês estavam chegando, eu falei, vocês são o quê? Vocês são donos? O que eu pergunto? Você tem que saber com quem você está falando. Lógico que eu for falar para cientista, eu vou ter que... Nem vou, né? Eu não tenho linguagem para falar com eles. Então quando você estuda para quem você vai falar, a comunicação tem que estar humanizada. A palavra é essa mesmo. 70% do resultado vem das pessoas. Então você tem que criar esse sistema assim. É difícil, pessoal. Tudo que eu falei aqui não é fácil, não. Mas é o desafio do momento. É o que vai fazer a diferença lá na frente. Quem é bom de gente, quem não é. O Eros conhece muito dos empresários que eu conheço lá. Até aqueles que eram grossos, né? Hoje estão tudo igual carneirinho, não estão? Viraram carneirinho. Os lobos viraram carneirinhos, né? Porque eles viram que não adianta. No chicotada não vai, cara. Sabe por quê? Porque tem um ali do lado que dá carinho. Aí a sua equipe vai ver que tem um lado que dá carinho, ele vai para onde ele é valorizado, ele não vai ficar com você. E hoje a linha do assédio moral está muito fininha. E tenham cuidado com isso. Quem é empresário hoje, a convenção coletiva de trabalho, todas elas estão colocando assim, obrigatoriedade de fazer palestra de assédio moral. Eu falo, tudo bem, desde que antes tenha uma palestra de inteligência emocional. Para que as pessoas aprendam primeiro a receber crítica, a receber feedback. Elas estão confundindo isso aí. Se você fizer só a palestra de assédio moral, você vai encher sua empresa de processo. O cara vai achar que tudo que você fez lá com ele é assédio moral. Aí fica alguém, ele falou comigo. Esquece. Esse aí sim. Eu estava falando com um empresário hoje, que ele me chamou lá, que ele está com problema que todo funcionário chega lá e fala assim, o cara ele me ofereceu R$100, ele vai lá e dá os 150. Aí como você não pode ficar aumentando assim, cada convenção coletiva, você tem que criar as faixas. Dentro de um plano de carga e salário. Aí ele já está com 10 faixas lá. Diferença de R$100 uma para outra. Falei, cara, manda vazar. Mas o cara é bom. Se ele fosse bom, ele não estava aqui chorando por causa de R$100. Rapaz. Ele já tinha ido. Ele já descobriu o seu ponto fraco de ficar aqui fazendo chantagem. Ninguém é insubstituível, mas seja como o sal. Se faltar, alguém vai ver que tem alguma coisa errada. Tá? Mas que dá para você colocar alguma coisa em troca. Agora, você virar refém do sistema também não pode. Então, quando você cria um ambiente legal, as pessoas vão fazer por onde elas querem ficar com você. Por isso, quando eu te falo, quando o nível é gerencial, eu converso hoje, o nível de conversa que eu tenho lá no sindicato é com quem? Gerente de RH, gerente de produção. Eles participam da reunião como empresário, defendendo o ponto de vista do empresário e não do empregado, mesmo sendo empregado. O que? Espírito de dono. E é isso que todo mundo tem que ter lá dentro. A palavra é essa, espírito de dono. Dá corda, ensina, capacita e dá corda para as pessoas criarem, para as pessoas darem opinião, para elas implantarem modelos novos, para elas resolverem problemas. É isso aí que traz crescimento. A gente vê empresas que o gestor, o dono da empresa, tem os funcionários como inimigos, né? Tem um olhar assim de desprezo pelo funcionário e não de parceiro. E ao passo que outras empresas já têm um método diferente, né? Tem o funcionário como um sócio.
Essa é uma tendência hoje. Se você for procurar as grandes empresas maiores, tem uma coisa chamada partnership. Eles estão criando pequenas cotas de sociedade dentro da empresa que são transferidas para os funcionários. Então eles passam a ser também sócio da empresa, né? Um nível de responsabilidade maior. Mas isso tem um nível de amadurecimento muito grande. Você tem que ter um nível de... Essas empresas que tem pessoas com 10, 15, 20 anos que trabalham com você é fácil. Mas você falou a falta de respeito. Tem uma técnica que a gente usa de análise de perfil, que você olha lá e fala assim, a pessoa pelo perfil, ela pode ser uma águia, ou um tubarão, ou um lobo, ou um gato. São 4 perfis, né? Tem o DISC também. Mas eu uso muito esse dos 4 animais. Onde eu, lá no curso, assim, o cara falou, se eu aplicar isso na minha equipe, só vai aparecer anta, burro, morcego e preguiça. Eu falei, rapaz, aí tá vendo? Não, é jumento, né? Mas se você tem uma equipe formada só por gente assim, a culpa é sua. Não é deles, não. Nunca foi. Né? E as pessoas acostumaram. Falam, se eu for fazer, sei lá, só tem anta, jumento, preguiça e burro. Né? Então, se você tem uma equipe assim, o burro é você. Me desculpa, mas se sua equipe está nesse nível, a culpa é toda sua. Ó, não é mentira. Eu boto aqui, se vocês quiserem, eu passo o telefone. Tinha um empresário que ele tinha 18 funcionários na marcenaria. Tomando multa atrás de multa do cliente porque não entregava um móvel no prazo. Eu fiquei com ele 6 meses fazendo consultoria. Aí eu sentava com a equipe, fazia programação de produção. Depois de 6 meses eu fiz uma reunião com a equipe. Falei, consultor não manda ninguém embora. Aí eles falaram, graças a Deus. Eu falei, eu mandei fechar essa porcaria aqui. Que essa empresa é uma porcaria. E o dono me dando moral. Conclusão. Depois de quase 8 meses, o dono, hoje trabalha ele, o irmão e 3 funcionários só com o mesmo faturamento. Ele falou, o salário que eu pagava para os outros 15 é meu e do meu irmão. Porque ele teve como assumir o comando da empresa. Não é porque você tem 1000 funcionários que você é melhor. Crescer dói, crescer dá trabalho. Liderança, pessoal, anota uma coisa muito importante. Liderança, primeira lei da liderança, liderança tem limite. Seja limite físico, limite intelectual ou limite de gestão. Chega uma hora que dali você não passa. Até que eu consigo administrar bem, um passo a mais pode te complicar. Aí você vai ter que contratar mais gente, aquela coisa toda, vai ser até pior para você. Então liderança também tem limite. E você tem que conhecer o seu. Quando esse empresário conheceu dele, ele está lá com 15 funcionários mesmo, faturando a mesma coisa e sem os problemas que ele tinha antes. Mas por quê? Ele também achava, não, quanto mais gente, mais produtividade. Não, quando o time é bom, com pouco você vai. Não é a quantidade que vai te trazer produtividade. Tá? Mas, gostaram? Fico feliz. Brigadão mesmo, de coração. Tem uns cartõezinhos se vocês quiserem pode me mandar a mensagem, a gente responde. E boa feira e bom evento para todo mundo aí. Valeu.